Amém? Vocês estão felizes, estão empolgados para essa noite? Eu estou bem empolgada. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia aí comigo. Liga a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 25. A gente vai ler do 14 até o 30, tá? Diz assim: também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. Versículo 16. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. E o senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito, venha e participe da alegria do seu senhor. Versículo 22. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso eu tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. E o Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse eu recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a que tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que lhe tem será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Esse texto é muito forte, esse final deixa a gente, com temor no coração a respeito dos talentos, das coisas que o Senhor nos confia. Eu não quero focar tanto hoje nos talentos, mas sim nessa palavra servo. Quem aqui é servo de Deus? Quem aqui entende que o Senhor tem colocado no seu coração muitas coisas para você fazer? Amém? E a gente, às vezes, se perde, queridos, nesses muitos afazeres e se esquece da nossa essência. Então, é nisso que eu queria focar hoje. Nesse texto da parábola dos talentos, o que vocês entendem como sendo talento? Eu entendo o talento como sendo as oportunidades e os recursos, que o Senhor nos dá. E esse texto diz que ele deu para um 5, para o outro ele deu 2 e para o outro ele deu 1. Então, a expectativa de Deus, por mais que essa questão dessa quantidade salte aos nossos olhos, e eu muitas vezes confesso que eu me perguntei por que para esse ele deu 5, por que será que para esse ele deu 2 e para o outro ele deu 1? A gente fica se perguntando, qual que será que era a limitação desse que ele só deu 1? Ou então, na nossa vida, por que será que para mim o Senhor me deu esse chamado que parece pequeno, parece pouco, e para aquele outro servo ele deu tanto? E essa parábola nos diz que ele dá de acordo com a capacidade de cada um. Então, é ele que sabe. Não cabe a nós questionar, não é mesmo? Então, não é sobre nível de desempenho. A expectativa do Senhor aqui, que no caso é do nosso Deus, não é sobre o desempenho, não é sobre performance. A expectativa de Deus é que você corresponda com fidelidade. Então, se eu pudesse dar um título para essa mensagem, seria servo bom e fiel. Vamos falar um pouco da fidelidade no nosso serviço e o que isso tem a ver com a nossa identidade de filho. Porque a nossa identidade não é de servo, a nossa identidade é de filho, Servo diz a respeito daquilo que a gente faz para o Senhor. Mas o filho é aquele que tem o coração do pai. Filho é aquele que faz porque entende sua responsabilidade, sobre os negócios do pai. Então, eu queria ler um outro texto com vocês, que eu gosto muito também. Eu vou tentar ser rápida aqui nos versículos, para a gente não gastar muito tempo. Você pode anotar. Jeremias 17, no versículo 10, diz assim: eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Esse texto também fala de recompensa, como no texto das parábolas, do parábola dos talentos que a gente leu. Então, o que a gente entende, juntando essa passagem de Jeremias com a que a gente leu no início? Que o Senhor ele dá os talentos de acordo com a capacidade, sim, de cada um, e depois disso ele recompensa, de acordo com o quê? Com a capacidade? Esse texto diz que ele recompensa de acordo com a sua conduta, que são os frutos, que é o que a gente faz. Ele diz, ele é o Senhor que sonda coração e examina a mente. Ou seja, ele sabe das suas intenções. Mas você concorda comigo que se você chegar diante do Senhor em oração e apresentar para ele todas as suas boas intenções,
Né? Tem até aquela frase de boas intenções, o inferno está cheio. Você chega com todas as suas boas intenções diante do Senhor, você chega com todos os seus argumentos diante do Senhor. E o que vale para o Senhor isso? Beleza, a palavra diz que Ele já sonda, Ele já sabe. Muitas vezes a gente chega diante do Senhor como aquele que só tinha uma, né? Aquele servo que só tinha um talento, e chega se justificando. Mas o Senhor, ele nos recompensa de acordo com o quê? Com o nosso fruto, com a nossa fidelidade. Então, se nós formos fiéis, não no fazer, não tanto no fazer, mas em conhecer o nosso Deus. Porque quando a gente conhece, a gente ouve o que Ele quer, e a gente faz exatamente aquilo que Ele quer. E esse texto está focado nisso. A gente precisa ser fiel, fazer a vontade dele. Ser fiel a algo significa fazer exatamente o que aquela pessoa quer, o que ela espera da gente. Então, ser fiel a Deus significa entender primeiro a expectativa do Senhor e fazer segundo a vontade dele. Então, voltando aqui para as recompensas, Ele não nos recompensa de acordo com a nossa capacidade, e sim de acordo com a nossa conduta, né, com os nossos frutos. E Ele também não nos recompensa de acordo com as nossas boas intenções, e sim de acordo com a nossa conduta, o nosso fruto. Né? Então, assim, só intenção por si só não faz nada. Agora, a intenção com ação, como foi dito aqui, né, o Alcance Jovem tem se movido em ações de evangelismo, tem se movido em ações para, né, trazer mais pessoas para a célula, ações que vão levar a palavra. Às vezes você é universitário, faz alguma coisa já dentro da sua universidade para atrair mais pessoas, para fortalecer aqueles que são crentes, né, em Jesus, ter um momento de fortalecimento de fé ali. Então, são as ações que valem, no fim de tudo, a recompensa. O Senhor, Ele sonda o nosso coração, sim, mas Ele nos recompensa de acordo com a nossa conduta. Eu vou dar um exemplo para vocês, que está na palavra, lá em Mateus 7, de um servo que é bom, mas que não é fiel. Porque eu acredito que nos nossos dias tem muitos servos que são bons, no sentido de ter obras para mostrar, no sentido de falar, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas que não são fiéis, ou seja, seus corações não são conhecidos do Senhor. Em Mateus 7, 22, 23, tem aquele conhecido texto que diz: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então você pode fazer muita coisa para Deus e ser conhecido pelas pessoas como um bom servo de Deus. Às vezes você pode até fazer algumas coisas para, né, mostrar o que você tem feito, você faz ali alguma postagem para intencionalmente mostrar, olha o que eu tenho feito. Faz o devocional, tira uma fotinha, olha lá, meu líder vai ver que meu devocional está em dia, estou fazendo. A gente, né, não estou falando que quem faz isso é para mostrar, tá, gente? Mas às vezes a gente faz para mostrar, porque eu vou te falar, eu já fiz para mostrar. A gente precisa ser sincero, né? Então, a gente pode até ser considerado pelas pessoas, através dessas atitudes, como um servo bom. Só que pelas pessoas, eu vou te dizer, não vale nada. O que vale é o Senhor conhecer o nosso coração. E fidelidade, quem é que sabe se você é fiel? São as pessoas? Não, é Deus. É Deus que sabe se você é fiel. É Deus que vai dizer no último dia se Ele te conhece ou não. E é isso que vale. Você conhecer a Deus e Ele te conhecer. Esse é o servo fiel. Então, muitos servos bons você vai ver nos nossos dias, mas poucos servos bons e fiéis. Então, eu quero falar agora de alguns extremos que nós temos nos nossos dias. Vamos ver se vocês concordam comigo sobre isso. Nenhum extremo é bom, né? A palavra maturidade fala de equilíbrio. Então, quando a gente está equilibrado, significa que a gente é maduro. Quando a gente está vivendo algum extremo, significa que o Espírito Santo precisa entrar mais na jogada para equalizar o negócio, né? Então, assim, tem um extremo que é o de ser muito bom aos olhos do homem, que é isso que a gente falou, porém nada fiel aos olhos de Deus. E tem um outro extremo, que é quando a pessoa quer ser tão fiel, quer fazer tanto, tem tanta, né, avidez por fazer aquele ativismo ministerial, que ela quer fazer além do que aquilo que o Senhor pediu. Ela quer fazer mais. Deus pediu isso, ela quer fazer isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. Vocês conhecem alguém assim? Às vezes, gente, não é por maldade. Às vezes é porque a pessoa está tão confusa na sua identidade de filho. Ela acha que ela precisa fazer para ser amada, ela acha que ela precisa fazer para ser salva. E a gente não precisa fazer para sermos salvos. Nós fazemos porque somos salvos. Amém? Então, essa pessoa às vezes faz porque ela está perdida. Então, se você vê alguém assim, ora por essa pessoa. Tenta puxar ela de volta para a essência dela, porque o ativismo ministerial é um lugar muito perigoso. Então, esse outro extremo, que é ser fiel no que Deus não te pediu para fazer, é tão perigoso que às vezes você quer fazer o papel de Deus, e não somente fazer o papel de Deus, mas receber aquilo que era para ser dele. Alguém lembra de Lúcifer?
O que é que ele fazia? Aonde foi que ele caiu? Quando ele começou a querer para ele algo que era do Senhor. E é aí que mora o perigo. Não é você ter boa intenção de servir na igreja, boa intenção de fazer as coisas para Deus. Não. O perigo está na intenção do seu coração ser corrompida. Quando você acha que Deus precisa muito de você para a obra e quando você quer fazer além daquilo que o Senhor te pediu. E aí entram as distrações e aí você se desvia dentro do ministério. Pode isso? Pode. Quando você faz aquilo que o Senhor não te pediu para fazer. E aí você não está no centro. Você vai estar sobrecarregado. Você vai estar cansado. E as pessoas vão te perguntar, por que você está cansado? Ah, porque eu estou fazendo isso. Vai para Deus, pergunta se é para você fazer isso. Deus vai te falar, não, só uma coisa eu te pedi. Nos últimos dias, quando a gente estiver diante do Senhor, na prestação de contas, o Senhor não vai nos perguntar sobre aquilo que a gente fez. O Senhor vai nos perguntar sobre o que a gente fez com aquilo que Ele nos pediu. Tem um livro do John Bevere, aproveitando que vocês estão nessa vibe de indicação de livros, vou indicar um livro que mudou a minha vida, a minha perspectiva sobre isso de eternidade. É Movido pela Eternidade o nome. Anota aí para você ler, que eu tenho certeza que vai ser muito bom. Uma leitura densa, mas uma leitura muito rica. E ele faz uma alegoria ali, uma cena, onde se apresenta para o Senhor um empresário. E esse empresário fala, olha, Senhor, eu abençoei muitas igrejas com o valor que eu ganhava nas minhas empresas, eu abençoei agências missionárias, eu sustentei muitos orfanatos e viúvas. E ele apresentava aquilo para o Senhor. E se a gente ouvisse isso, a gente ia falar, uau, que homem admirável. E aí, quando o Senhor foi checar o nome dele, o que estava escrito a respeito dele para ele fazer, ele falou, como você disse que você era mesmo? Ah, eu sou o administrador tal. Ele falou, não, aqui para mim consta pastor. O Senhor tinha te chamado não para sustentar igrejas através do empreendedorismo, o Senhor tinha te chamado para discipular, para pastorear. Vocês entendem a seriedade que é a gente ouvir e fazer e ser fiel naquilo que o Senhor nos chamou para fazer? Nossa, então quer dizer que está tudo errado o que ele está fazendo? Não, eu não estou dizendo sobre estar certo, sobre estar errado. Eu estou dizendo da gente ser fiel, da gente aprender a ouvir e ser fiel naquilo que a gente vai prestar contas. Existe algo escrito a seu respeito, meu querido, no livro do Senhor. O Senhor temperou cada um de vocês com algo específico. Às vezes você olha assim para o seu jeito e você fala, não sei por que eu sou assim, não gosto desse meu jeito. Mas o Senhor colocou isso especificamente para o teu chamado. Começa a perguntar para o Espírito Santo por que você é assim. Algumas coisas ele vai mexer, claro. Algumas coisas ele vai mudar. Nossos temperamentos precisam também, ser transformados diariamente. Ninguém aqui é perfeito, todo mundo está no processo. Mas a gente precisa voltar e ser fiel sempre ao propósito. Porque nós temos essa tendência de nos distrair. Temos muitas opções de afazeres, muitas opções de o que gastar o nosso tempo. E o Senhor precisa que a gente seja fiel. O Senhor nos chama nesse tempo para um lugar de quietude, para ouvir direto dEle. O que Ele quer exatamente de mim. E é nesse lugar que eu vou estar. As outras coisas podem esperar. Amém? Vocês estão comigo? Amém. Então, nós somos bons servos do Senhor quando nós entendemos o nosso papel. Eu quero saber quantos líderes nós temos aqui. Líderes, discipuladores, auxiliares de célula. Se você cuida da vida de pessoas. Não como fofoqueiro, cuidar da vida das pessoas assim. Cuida da vida dos outros, essa fofoqueira, cuidar da vida dos outros. Se você cuida da vida de algumas pessoas. Gente, o Senhor deu uma corrigida em mim esses dias e eu quero compartilhar com vocês. Porque eu também cuido da vida de algumas pessoas, no bom sentido. E aí eu estava com o Senhor, aliás, estava falando com uma pessoa sobre uma pessoa. Eu cuido, fulana, sei, a gente cuida dela, a gente cuida do coração dela. Na hora que eu falei isso, me veio um temor tão grande como se essa frase estivesse errada, mas é uma frase que a gente escuta na igreja, se fulano está debaixo de você, você cuida da vida, você cuida dela, beleza. E aí, nessa hora que eu falei isso, o Espírito Santo meio que me puxou assim, não, está errado isso aí. E na hora me veio a visão de um pronto-socorro. Sabe quando você vai no hospital e você, antes de ir para a sala de atendimento com o médico, você passa pela triagem? Todo mundo já passou por uma triagem, A triagem é aquele lugar onde, provavelmente, o enfermeiro ou enfermeira, ele vai medir a sua temperatura, ele vai perguntar, fazer literalmente uma triagem e saber algumas coisas importantes para depois te encaminhar para o médico. E o Senhor me disse, é isso que você faz. É esse o seu papel. E naquela hora eu senti que saiu um peso tão grande de mim. Por quê? Porque o Duca falou semana passada sobre o médico, O verdadeiro médico que vem para os doentes.
Quem é que vai dar o diagnóstico do que aquela pessoa realmente precisa? Quem é que sabe realmente o que aquela pessoa precisa? É o médico dos médicos. Você só faz a triagem. Você leva para o Senhor. Você encaminha. Não significa que o seu trabalho não tem valor. Tem muito valor. O que seria dos pronto atendimentos se não tivesse triagem? Resolve muita coisa. Às vezes é um momento que a pessoa ali está até nervosa demais e você tem que ter todo um tato. Temos profissionais de saúde aqui? Você tem que ter um tato com aquela pessoa, manter a calma, dar algumas dicas. Está com febre, tira um pouco de roupa. É um papel muito importante, esse da triagem. Mas o que eu queria dizer para vocês, que são discipuladores de vidas, que cuidam de pessoas, vocês só encaminham as pessoas para o médico tratar e para o médico dar o diagnóstico. Às vezes a gente toma um peso sobre nós como se a gente tivesse que dar a cura da alma para as pessoas. E é isso, aí que mora o perigo, como eu falei, porque aí a gente acha que essa pessoa nos deve algo, e nós não estamos aqui para formar discípulos de nós mesmos, mas discípulos de Cristo. Eles não nos pertencem, eles são do Senhor. E aí, quando o Senhor me disse isso, você só faz a triagem. Eu não me senti menos, mas eu me senti leve. Que eu falei, que bom, eu só faço a triagem, o Senhor vai resolver tudo aquilo que eu não consigo. Olha que maravilhoso você saber que aquele problema da alma da pessoa não é uma coisa que você precisa dar cura, você precisa dar destino. Você precisa encaminhá-la para o médico dos médicos, com amor, com doçura. Ela não vai depender de mim, não vai depender de você, vai depender de Deus, olha só. Às vezes, você entende que às vezes o nosso coração está tão doente que a gente quer fazer discípulos de nós justamente para essas pessoas dependerem de nós? E isso não é só em liderança, isso é em amizades também. Quantas amizades doentias, quantas situações de dependência emocional, que um não consegue nem viajar porque o outro vai ficar doente. Não consegue ter outros amigos porque você é só minha melhor amiga. Dependência emocional, doença da alma, que o médico dos médicos pode ajudar. E ele pode, somente ele pode dar o diagnóstico e somente ele pode trazer a cura. Amém? Então, todos nós aqui que temos algum nível de influência, que cuidamos, né, da vida de alguém, seja numa célula, seja, né, como pai, mãe, você precisa entender isso. Você só está encaminhando essa pessoa para o médico dos médicos. Você passa, você pode, às vezes, com o teu conhecimento, com a tua experiência de líder, você fala, não, esse sintoma, somado com esse outro sintoma, eu acho que é isso. Mas você não vai dar diagnóstico, você vai encaminhá-la para Jesus. E ele sim é capaz de curar, e ele sim é capaz de tratar. E essa pessoa, com o passar do tempo, ela vai conhecendo o caminho por ela mesma. E aí sim ela vai depender daquele que pode salvar a vida dela, que não é você. Amém? Então, isso que eu falo do extremo, né, da gente sermos servos extremistas, que a gente está com a nossa identidade bagunçada, e a gente não sabe quem a gente é. E a gente vai para esse lugar de fazer, a gente quer fazer além, é esse o perigo. Quando a gente quer fazer além, às vezes a gente se perde e a gente tenta fazer o lugar de Deus. E ninguém aqui pode fazer o papel de Deus. Porque só Ele pode salvar as nossas almas através de Cristo. Amém? Então, o nosso papel não é ser Deus na vida de ninguém. Como diz em Filipenses 2, versículos 5 a 8 diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Até ele, gente, até ele entendeu esse lugar. Antes ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Nós temos falado tanto de Jesus nesses dias de Páscoa, nós temos lembrado tanto, né? Eu não sei vocês, mas me dá tanta gratidão saber que Ele me adotou como filha, saber o que Ele fez por mim. Quem é mãe já entende de uma perspectiva diferente essa questão de entender, né, da questão do amor de adoção. Você gerar é uma coisa, agora você adotar, olha que loucura que o Senhor fez por nós. Ele nos adotou, Ele nos amou como filho. Ele deu o filho dele, o único, para a gente poder ser irmão. E ele era só o unigênito e se tornou primogênito de todos os irmãos. E nós herdaremos com Cristo todas as coisas. Então você não era nada e hoje você vai herdar com Cristo todas as coisas. Olha que poderoso que é isso. Se isso não enche nosso coração de gratidão, o que mais vai encher? Quem é grato aqui pelo que Cristo fez? Pelo que o Senhor fez por nós. Amém. Então, gente, voltando aqui para esse texto.
Até o próprio Jesus, ele entendeu que ele não queria ser igual a Deus. Ele se esvaziou. Então, a gente temos como exemplo o Senhor Jesus, a gente precisa se esvaziar. Eu quero te convidar você também a abrir a sua Bíblia aí. Esse eu quero que você abra, que é o Salmo 23. É bem conhecido, mas eu creio que hoje vai saltar umas palavras diferentes aí nos seus olhos. Salmo 23. Vamos ler do 1 ao 6? O Senhor é o meu pastor, de nada eu terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, eu não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu vivi. Nós somos servos bons e fiéis e a bondade e a fidelidade do Senhor nos acompanham quando a gente é bom e fiel naquilo que a gente se propõe a fazer. Olha que tremendo que é isso. E esse texto, muitas coisas saltaram aos meus olhos sobre a gente estar numa mesa sendo suprido por um banquete do Senhor. Ele nos supre de amor. A gente que ministra muitas vidas, a gente que aconselha. Talvez você seja o único cristão na sua família, está sempre ali tentando voltar os olhos das pessoas que não conhecem a Jesus para o equilíbrio. Eu não sei qual que é a tua história, mas a gente às vezes se sente esgotado de tanto dar amor, dar conselho, emprestar os ouvidos, emprestar os ombros. E é nessa mesa, nesse lugar, onde a gente é suprido de amor de volta. Você já saiu de um banquete, sei lá, foi comer numa churrascaria, num lugar onde você podia comer à vontade. Você saiu desse banquete com fome? Só sai de um banquete, de uma mesa farta com fome, quem é burro, desculpa. Porque se está servido para você, você tem que sair saciado. É tudo seu. E o Senhor, ele serve esse banquete, esse texto diz, para nós. O próprio Jesus, ele nos serve. Então, nós sairemos dessa mesa supridos de amor, do amor do nosso próprio pastor. Ele prepara um banquete para mim. Nós somos servos bons e fiéis que se assentam à mesa para serem servidos. E a gente não sai carente, a gente não sai com sede, a gente sai no máximo com a carninha no dente. A gente sai suprido desse lugar. Por isso que eu digo que o Mateus 6,6, o lugar de secreto, quando a gente vai para o nosso tempo com o Senhor, a gente não pode ter pressa. Porque a gente vive um tempo, não sei vocês, mas eu luto muito contra a produtividade. Eu gosto de ser produtiva. E isso, às vezes, me rouba do tempo de qualidade com o meu Deus. É algo que eu preciso vigiar muito. É algo que nós precisamos vigiar. Quem mais gosta de ser produtivo? A gente gosta, a gente tem checklist de coisas para fazer. E quando a gente dá o check, a gente fica muito feliz. É ou não é? Só eu que vivo isso, gente? A gente gosta de render, ver o tempo render. Aqueles dias que parece que você não fez nada, é horrível. A gente quer ser produtivo, nós queremos, né? A Marta, que há em nós, tem muita coisa para fazer. Vou ficar sentada. E o Senhor nos chama para quê? Senta, vamos comer. Eu vou te servir. Não tenha pressa. A gente quer o quê? A gente quer pedir um iFood e comer no Uber a caminho da reunião. Para não perder tempo. Mas a mesa não é lugar de perder tempo. A mesa é lugar de ser servido, de ser suprido. Como é que você vai para o seu dia? Como é que você vai para os seus afazeres se você estiver faminto? Se você não estiver suprido desse amor? Não dá certo, né? E outro texto, outra coisa que saltou aos meus olhos nesse texto é o transbordar o cálice. Imagina que você está sendo servido, que é free refill ali, a bebida que você está tomando. Então, seja uma Coca-Cola. Quem gosta de Coca-Cola aqui? Bem geladinha. E aí o seu anfitrião, aquela pessoa que está te servindo, Coca Zero, eu sou da Coca Zero, né? Hipócrita, hambúrguer e Coca Zero, mas tudo bem. A gente pede ali uma Coca Zero para a consciência pesar um pouquinho menos. E quando esse anfitrião está ali te servindo, e ele vê que está acabando a bebida no seu copo, e ele quer que você fique um pouquinho mais, o que ele faz? Ele enche mais, e ele enche mais, e você bebe, e ele enche, porque ele quer que você fique mais. Quando o nosso anfitrião, quando o nosso pastor que está nos servindo à mesa, está enchendo, ele está dizendo, fica um pouquinho mais, não vai embora não, eu tenho mais para falar com você.
Eu quero te mostrar meu coração, eu quero saciar você, porque essa semana vai ser difícil. Às vezes o Senhor sabe às vezes não, com certeza, o tempo todo o Senhor sabe como vai ser a sua semana. E Ele está te chamando justamente para te munir, para te dar ferramentas, para você estar pronto, fortalecido. E você está com pressa, querendo fazer tantas e tantas coisas. Eu queria convidar vocês para abrir comigo rapidinho aquele texto de Marta. Lucas 10, 41, 42. Respondeu o Senhor: Marta, Marta. Depois de tudo, né? Um pano de fundo, acho que vocês já sabem. Vai chegar Jesus nessa casa. Essa casa está uma bagunça. Eu preciso limpar. Eu preciso varrer o chão. Eu preciso fazer comida. Vamos, Maria, me ajuda aqui que você está aí cantando em línguas. Vamos fazer alguma coisa, mulher de Deus. Vamos arear essas panelas, porque se Jesus entrar na cozinha e ver essa bagunça, o que ele vai falar da gente? Não conhecia. Marta não conhecia o coração de Jesus. Ela não sabia o que ele tinha ido buscar lá. Ela achou que ele só queria ver se estava tudo limpo e sentar na mesa e comer bem. Mas tinha coisa mais importante. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. O que foi que Maria escolheu, gente? O que Maria estava fazendo? Ela estava sentada nos pés de Jesus. Sentada. Você imagina para uma pessoa como Marta, ligada no 220, ver uma folgada da irmã dela sentada. Vamos fazer alguma coisa. A gente que é proativo tem isso, né? A pessoa não está fazendo nada, você fica inquieto. Meu marido está sentado no sofá, eu dou logo alguma coisa para ele fazer. Está assistindo aí o seu jogo? Então, pelo menos dobra essa roupa aqui para mim. A gente quer, né? Vamos fazer o tempo render. E se assentar e simplesmente mostrar que você está integralmente na presença do Senhor é tão precioso para Ele. Eu confesso para vocês que muitas vezes para eu ler um livro, para eu fazer algumas coisas no meu dia, eu não faço somente uma coisa ao mesmo tempo, faço duas. Como diz o nosso amigo João Hash no podcast, ele falou, enquanto eu estou passando roupa, eu escuto um podcast, porque eu odeio passar roupa, então eu aproveito e faço algo, né, que eu gosto. Eu sou assim também. Eu ouço audiobook enquanto eu estou fazendo outras coisas. A gente se sente bem vendo o tempo render. Mas Maria, ela estava completamente, integralmente na presença de Jesus. Então, eu entendo vocês quando a gente quer fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas eu encorajo vocês a sermos integrais na presença do Senhor. Senhor, os meus ouvidos são todos seus agora. Senhor, os meus olhos estão completamente em Ti agora. Eu estou aqui e às vezes até vem uma inquietação, às vezes até me dá vontade de pegar o celular para ver o que é aquela notificação. Mas a minha atenção é toda sua agora. Então, quando a gente escolhe se desconectar de tudo e sermos integrais, inteiros, todos, na presença do Senhor Jesus, Ele chama essa uma coisa de a mais importante. Só isso. Ela escolheu o que era mais importante. Às vezes a gente se ocupa, sabe com o quê? Com urgências. Na nossa cabeça são coisas tão urgentes que precisam ser feitas. Mas o Senhor nos dá uma chave aqui. Somente uma coisa é importante. Ela não lhe será tirada. Deixa a sua irmã ficar aqui no meu pé. Eu gosto. O Senhor gosta que você fique no pé dele. Não pedindo coisas que não são da vontade dele, mas ele quer que você fique ali, com os olhos nele, ouvindo dele. Dizendo para a pessoa dele, Jesus, você é tão importante que todo o resto pode esperar. Eu só tenho fome de Ti, eu só quero estar contigo. E voltando ali para aquela mesa que o Salmos 23 nos diz, aonde Ele está ali transbordando o nosso cálice. Ele nos quer insaciáveis na presença dEle. Ele não quer que a gente bebe rapidinho e vá embora. E muitas vezes a gente faz as coisas no caminho. É válido, é válido. Mas existe um tesouro escondido para aqueles que estão atentos ao que o Senhor está dizendo. E não é no caminho, é no secreto que Ele fala, é no secreto que Ele confirma, é no secreto que Ele te revigora para os desafios que só Ele sabe que você vai enfrentar. Amém? Então, o que torna uma mesa agradável não é só o que é servido nela, claro, né? Que você, quando você vê algo que você gosta na mesa, aquilo te atrai, aquilo te salta aos olhos. Mas o que torna uma mesa agradável são as pessoas, a companhia. Então, se eu te disser que nessa mesa tem só o pãozinho e o suquinho, mas o Senhor Jesus está ali, você vai? Você vai? Você vai? Ih, galera, acho que não vai não. Vocês vão?
Amém! Amém. Então, por exemplo, falando disso, né, dos lugares, o que faz um lugar legal são as pessoas. O Facebook antes era muito hype. Todo mundo tinha Facebook. Por que agora ninguém mais está no Facebook? Porque quem domina o Facebook são as tias, as amigas da sua mãe, que comentam na sua foto com os emojis grandes, piscando. Então, era um lugar legal. Mas, né, vamos de vez em quando agora lá, porque a gente não vai mais tanto. Porque as pessoas... Não, desculpa, não estou falando que tia, que vó não é legal, gente, não é isso. Não me entendam mal. Mas vocês estão mais no Instagram, é ou não é? No TikTok, acho que não muito, né? Graças a Deus, gente. Eu odeio o TikTok com toda a minha força. Então, o que torna um lugar legal são as pessoas. E se você sabe que ele está querendo ter tempo de mesa com você, independente, né, do que vai ser servido, ele vai te servir. É isso que faz tudo valer a pena. Amém? E esse texto nos diz que a bondade e a fidelidade certamente me seguirão. Então, repete comigo. Bom, fiel, bondade e fidelidade. O que o Senhor está te dizendo hoje é quando você semeia bondade e fidelidade no teu serviço a Deus, quando você é fiel àquilo que Ele te chamou, você não faz nada mais, nada menos, você é fiel. Todo o seu coração está naquilo. Você não está se fragmentando em milhares de coisas porque você quer mostrar que você sabe um monte de coisa. Não. Estou sendo fiel no propósito que o Senhor me deu. Então, a bondade e a fidelidade vão correr atrás de mim. Eu não vou precisar correr atrás delas. Você já viu uma série, uma cena de filme, onde a pessoa entra num táxi, sei lá, num carro e fala, siga aquele carro. Você já viu? Eu sempre quis fazer isso, gente. Nunca tive a necessidade. Mas siga aquele carro. Quando a pessoa diz siga, significa o quê? Que está na frente. Eu não vou seguir alguém que está atrás. Então, você não precisa correr atrás de bondade, de fidelidade. O que isso significa? Você vai ter amigos fiéis, você vai ter pessoas fiéis a você. Às vezes você está num momento, num desafio ministerial e você precisa de fiéis escudeiros. O Senhor vai mandar para você, para andar junto contigo, para chegar mais rápido nesse lugar que você quer chegar. É tão precioso isso, a gente ter amigos fiéis a gente. Quem tem 1 ou 2 ou 3 amigos bem fiéis, que você pode ligar de madrugada, que essa pessoa vai estar lá para você. Amém, como isso é precioso. Então, colhe fidelidade e colhe bondade de Deus, os servos bons e fiéis. Isso é claro, isso é uma promessa. E promessa é consequência. Você não vai correr atrás. Você simplesmente faz a sua parte. Seja um servo bom e fiel. E a bondade e a fidelidade vão te seguir. Elas vão atrás de você. Elas vão entrar no carro e vão dizer, siga aquela pessoa. Elas vão te seguir. É natural. Você não precisa gastar seu tempo, gastar sua energia atrás de colher fidelidade das pessoas. Isso é algo natural. Amém? Então, eu já estou caminhando para o final. Se a banda quiser subir, não sei como é que funciona. Lá nos adolhos a gente faz assim. Então, outra verdade muito louca que esse versículo esconde, gente. Os servos de Deus, eles estão sempre em movimento. A gente falou sobre o se sentar, né? Que é importante. Depois que a gente se senta, a gente não consegue ficar parado. É como diz aquele texto de Atos. A gente não consegue deixar de falar do que vimos e ouvimos. Eu preciso pregar, eu preciso sair, eu preciso fazer. Mas agora eu já estou o quê? Suprido de amor. Eu já gastei tempo na mesa do rei. Ele já me supriu, ele já me encheu. E eu preciso transbordar. Eu não vou ficar em casa só fazendo digestão. Eu estou saciada e eu preciso falar disso do qual eu estou cheia. Amém? Então, esse texto fala que os servos de Deus estão sempre em movimento. Porque se a bondade e a fidelidade estão me seguindo, é porque eu estou andando. Se eu estivesse parada, elas não estariam me seguindo. Vocês concordam comigo? Então, elas estão atrás de mim, porque eu estou caminhando. Eu não estou esperando acontecer as coisas, esperando o cenário perfeito, para então eu ir e cumprir o meu chamado. Tem um texto de Eclesiastes que eu gosto muito, que é Eclesiastes 11:4, que diz: o agricultor que espera condições de tempo perfeitas nunca semeia. Se ele fica observando cada nuvem, não colhe. Então, querido, se você for esperar uma Curitiba sem garoa para você ir para a célula, você vai na célula 2 vezes por ano. É isso que esse texto está dizendo. Esperar a condição perfeita. Não existe condição perfeita. Já viu aquela frase? Quem quer, dá um jeito. E quem não quer, dá uma desculpa. Então, se você quer, se você está cheio,
e você sabe que você precisa transbordar, você vai e você faz o que precisa ser feito. E quando nós estamos sempre em movimento, de acordo com a vontade do Senhor para nós, de acordo com o Espírito que nos move, a gente testifica que nós somos cheios do Espírito Santo de Deus. Porque lá em Gênesis, olha lá, Gênesis 1, primeiro e segundo versículo diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus, o que ele estava fazendo? Parado sobre a face das águas? Pairava, entendi parado, achei que estava sendo irônico. O que ele estava fazendo? A versão que eu escolhi aqui diz: se movia, pairava sobre a face das águas. Então nós temos esse DNA, nós somos cheios do Espírito Santo. Nós nos movemos, nós não conseguimos ficar parados. Nós somos imparáveis, amém? Mas antes desse movimento todo, antes desse ativismo ministerial querer te levar para o auge da sua produtividade, para você se sentir tão satisfeito no fim do dia, que você fez muitas coisas. Lembre-se que muitas vezes, diariamente, você vai precisar se sentar. E como isso nos quebra. Tem um texto que diz, é um salmo bem conhecido, que diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. O original da palavra habita aqui significa, sabe o quê? Que eu achei demais. Aquele que se senta. Então, aquele que se senta no abrigo do Altíssimo habita, fica horas ali, a ponto das pessoas acharem que você mora ali. Então eu quero habitar nesse lugar, eu quero me assentar nesse lugar, sem pressa. E vocês sabiam que para nós, principalmente para a nossa geração, mas para o homem no geral, é tão difícil descansar, que o Senhor precisa nos mandar descansar. É difícil para a gente descansar, porque a gente acha que descansar é uma grande perda de tempo. Hebreus 4:11 diz para a gente se esforçar para entrar no descanso. Então, se diz para a gente se esforçar, é porque até a Bíblia diz, até a Bíblia reconhece que é algo difícil. Se o Senhor nos desse uma lista de coisas para a gente fazer, tipo, minha filha, se prepara, anota aí que eu vou falar tudo o que você tem que fazer. Você vai sair, vai entrar pela rua direita, vai entrar na casa da pessoa, vai falar isso, isso. Nossa, que massa, é a vida que eu quero para mim. O plano perfeito e tudo que eu tenho que fazer. Eu gosto tanto de fazer. Mas sabe o que ele pede para a gente? Descansa. Como isso nos quebra. Descansar significa esperar. Ele vai falar no tempo dele, do jeito dele. A nossa confiança vai sendo trabalhada nesse lugar de descanso. O nosso eu vai morrendo nesse lugar de descanso. Porque a gente quer fazer muitas coisas. Mas se a gente não estiver nesse lugar, nesse abrigo, não estiver sentado primeiro, para depois se levantar e fazer, nós não vamos ser os servos bons e fiéis que a gente quer ser. A gente vai ser bom. A gente vai se gabar de muita coisa nesse mundo. Mas será que no último dia o Senhor vai poder olhar para nós e vai poder dizer: você foi fiel naquilo que eu pedi para você fazer. Você não foi fiel no que você quis fazer. Você não foi fiel nas milhares de coisas que você mostrou para os homens que você sabe fazer. Você foi fiel, talvez em uma coisa que eu pedi para você fazer. E a gente tem que parar de achar isso pouco. Vocês perceberam lá na parábola que para todos os caras ali, para todos os servos, o Senhor falou: você foi fiel no pouco? Para todos. Para o de 5, para o de 3, para o de 1. Porque o que Deus requer de nós, queridos, não é muito. Talvez o de 1 olhou para o de 5 e falou: nossa, ganhou bastante. Mas para Deus era pouco. Porque o que Ele requer de nós é isso. A gente acha que vai ser tão difícil, que vai ser uma missão tão impossível, algo tão grandioso. Mas se aos seus olhos parecer pouco, pede para o Senhor trocar sua visão com a dele. Porque às vezes, querido, o Senhor vai usar a sua vida. O Todd White falou isso aqui essa semana, né? Sua vida para ganhar uma pessoa. E você vai falar: nossa, que miserável de crente que eu sou, que eu ganhei só uma pessoa para Jesus. E você não sabe se a partir daquela vida não virão milhares. Através daquela vida não vai vir uma família inteira. Então o Senhor está fazendo uma obra tão grande que Ele não nos deve satisfação nenhuma. Ele não te deve explicações. Ah, Senhor, mas me diz aí, por que o Senhor está me dando somente um talento? Por que para o outro é tal? Esse um talento vai ser usado para quê, Senhor? Me convence que eu devo fazer com ele, porque senão eu não aceito. A gente está quase assim.
muitas vezes. Só vou fazer se o Senhor me confirmar 3 vezes. Vou fazer um jejum para pedir confirmação para o Senhor. Por que a gente pede tantas confirmações? Porque a gente conhece tão pouco a voz de Deus. E há tantas outras vozes falando, que se a gente abaixasse o volume, se aquietasse, se assentasse, todos os dias ouvindo essa voz, não é possível que se você ouvir uma voz todo dia, você não fica familiar a ela. Não é possível. Então todos os dias, meu pastor fala comigo um pouco. Todos os dias eu sinto um pouquinho mais o cheiro dele. Todos os dias eu me aprofundo na palavra e eu vejo como que ele trabalha. E se eu sei como ele trabalha e eu vejo algo que não se parece com a obra dele, eu já sei. Eu não preciso perguntar para o pastor, porque eu gastei tempo com ele. E eu creio que nesse lugar, eu creio que nesse tempo vão se levantar jovens tão exemplo, jovens tão cheios e tão convictos daquilo que eles carregam, que não vão precisar pregar, não. Porque a sua vida vai ser uma pregação. Aquilo que você faz, até aquilo que você não faz, no meio das massas, aonde está todo mundo fazendo, vai ser um testemunho. Eu creio que daqui da Alcance Jovem vão vir testemunhos sobre pessoas que foram libertas por causa da presença de um crente no meio. Da presença. Pessoas vão parar de ver pornografia, de falar palavrão, porque você chegou. E a tua vida é diferente, o teu viver é diferente. Você anda tanto com Jesus que você carrega uma coisa que eles não entendem. Quem quer isso aqui, gente? Eu creio que o Espírito Santo de Deus vai se derramar nesses dias para aqueles que estiverem atentos. Para aqueles que desligarem todos os outros sons. Para aqueles que se assentarem. E é triste pensar que são poucos, que serão poucos. Eu quero estar no meio deles, eu quero estar ali, eu quero ser parte disso. Eu não quero ficar de fora do que o Senhor está fazendo. O Senhor tem levantado no mundo, nesses dias, focos de avivamento. E às vezes a gente vê e fica com o coraçãozinho assim, pegando fogo, dizendo, Deus, eu quero fazer parte disso. E aí o Senhor compartilha alguma coisa com o seu coração. E você rapidamente descarta. Porque não é o que você idealizou. Porque não é parecido com algo que você está vendo aí nas suas redes sociais, com os teus influencers. Queridos, o Senhor vai chamar os improváveis nesse tempo. Coisas de outro mundo só acontecem através dessas pessoas que vão ouvir do Senhor e que vão reproduzir exatamente o que Ele está pedindo. Fidelidade. Fidelidade fala desse alinhamento. Eu não quero crer que a gente vai passar despercebido daquilo que o Senhor está falando, sabe? Se Ele compartilhar uma partícula do coração dEle com você, você vai se apegar naquilo com tanta força e você vai fazer aquilo acontecer. Porque para isso nós estamos aqui, para trazer o reino do Senhor sobre Curitiba, sobre aqueles que estão à nossa volta, estabelecer o reino. Não existe alguém que passe tempo na mesa do rei que não quer estabelecer o reino dele nos outros lugares. Eu te convido a ficar de pé para a gente orar em nome de Jesus. Feche seus olhos. Se existe algo te distraindo, se desfaça disso agora. Se existe alguma preocupação na sua mente agora, a respeito de coisas que você deveria ter feito, se existe algum julgamento próprio dentro do seu coração, porque você se compara demais, porque você exige demais de si mesmo, o Senhor está aqui para alinhar e para corrigir essas coisas nessa noite. Porque quando Ele fala, todas as outras vozes perdem a importância. E talvez você ouviu por muito tempo coisas tão pesadas de pessoas importantes na sua vida, de pessoas aqui da terra que são vozes na sua vida. Mas o Senhor manda te dizer nessa noite que a opinião dEle precisa ter mais peso. Que a opinião dEle ao teu respeito é o que vale. Espírito Santo de Deus, revela o teu coração. Nenhum de nós aqui, Senhor, veio aqui para qualquer outra coisa que não seja te ouvir. A gente não veio aqui para cumprir uma escala, não. A gente veio aqui porque a gente sabia que tinha um pouco mais para conhecer do teu coração. E nós não sairemos daqui satisfeitos enquanto o Senhor não nos revelar essa parte do seu coração sobre nós. Senhor, nós não queremos ser conhecidos nesse mundo, nós não queremos ser aceitos nos grupos. Mais do que nós queremos
cumprir com fidelidade o teu chamado sobre a vida de cada um aqui, Pai. Nos ajuda nisso, Senhor. Tira toda distração, cala toda voz errada, toda voz mentirosa, todo engano, Senhor. Tudo aquilo que é diferente, tudo aquilo que é oposto daquilo que o Senhor nos disse. Aquilo que o Senhor disse ao seu respeito é tão precioso. Existe um nível de caminhada com Cristo em que Ele diz que você não é apenas servo, você é filho. E como é precioso a gente saber que a gente serve o nosso Pai, que tudo aquilo que é dele é nosso. E você não precisa ficar como o irmão do filho pródigo se lamentando das bênçãos que o outro recebeu, porque é tudo seu. Revela, Senhor, o teu coração de Pai para cada um dos meus irmãos nessa noite, Senhor. Que toda resistência que ainda exista caia agora por terra em nome de Jesus. Nós queremos nos render. E quando nós nos rendemos, nós não temos nada em nossas mãos. Nós não temos nada segurando do passado. Nós não temos pedras para atirar em ninguém. Nós não temos reservas sobre nada. E é assim que nós queremos nos apresentar nessa noite diante do Senhor, sem reservas. Nós nos rendemos, Paizinho, porque o Senhor é tudo que temos. O Senhor é a nossa recompensa. O Senhor é a nossa herança. É por Ti que vivemos. E é por Ti que morreremos, Senhor. Nos livra, Senhor, de sermos tão produtivos e tão vazios. Nos livra, Espírito Santo de Deus, de fazermos tantas coisas para agradar os homens e tão pouco para Te agradar. Nós queremos viver de forma digna, Pai, de Te honrar. Nós queremos Te honrar com a nossa vida. Nós queremos Te honrar com as nossas reações. Nós queremos Te honrar com as nossas manifestações, mas também com o nosso silêncio, com a nossa quietude. Que o Senhor não fique esperando todos os dias no lugar secreto, mas que o Senhor nos encontre lá, fielmente. Da mesma forma como somos tão fiéis em tantas coisas dessa terra, nós queremos ser fiéis ainda mais com o nosso Senhor, aquele que nos dá direção, aquele que nos dá refrigério, aquele que serve o nosso cálice, o tempo que for necessário para a gente ficar bastante tempo com Ele. Nos ajuda, Senhor, a permanecer nesse lugar. Nós não queremos sair desse lugar de dependência, de entrega, de descanso. Nós não queremos nos levantar com pressa dessa mesa, mas nós queremos ter tempo contigo, amar estar contigo, não abrir mão de estar contigo, não negociar os nossos momentos contigo, Senhor. Enche cada um dos meus irmãos, aqueles que estão sedentos, aqueles que estão precisando de uma resposta, aqueles que estão precisando de refrigério. Que o Senhor derrame em nome de Jesus, de acordo com aquilo que eles estão buscando em Ti, Pai. Surpreende-os nessa noite. Enche-os essa noite, Senhor. Para que essa semana seja diferente. Para que a partir dessa noite, Senhor, eles consigam colher frutos das novas ações deles. E eles vão se regozijar e eles vão entender. Sim, eu estou agradando o meu Pai. Não importa o que as outras pessoas dizem. Não importa se eu poderia ser mais produtivo. Se eu estou agradando o meu Pai, eu vou permanecer fiel. Que desse lugar, que da Alcance Jovem, continuem se levantando servos bons e fiéis de um Deus tão maravilhoso, de um Deus tão digno, de um Pai que nos chama à mesa com Ele. Obrigada, Senhor Jesus, pelo que o Senhor fez por nós. Obrigada, Senhor, por ser esse pastor tão doce da nossa alma. Obrigada porque não estamos sós. Nós Te amamos, Senhor, que a nossa vida seja uma resposta que Te agrade em nome de Jesus.